duas de natureza positiva e duas de natureza negativa, sendo elas barbárie dos sentidos, dos intelectos, barbárie recorrente da reflexão. Sendo essas diferentes em sua realização nas sociedades civis, pois Vico ressalta o caráter autóctone de cada cultura, as quais perpassam os três estágios temporais comuns: idade dos deuses, idade dos heróis e a idade dos homens, que foi mais bem explicado pela comunicação anterior, da Ana Júlia. Inicialmente, é muito importante entender como Vico caracteriza essas idades do mundo humano. Tais nomenclaturas expostas acima são provenientes dos egípcios, que o Terêncio Varrão, um dos maiores doutos da antiguidade que o Vico preza muito, usa em seus textos, que pega emprestado do Terêncio Varrão, para lhe ajudar a compreender as sociedades civis. O tempo obscuro, a idade dos deuses, é quando o ser humano ainda está no puro sentir, puro atordoamento, dominado pelo isolamento ferino. Outro sim, os seres humanos, nesse estágio, agem apenas por impulso, em saciar dos desejos da carne. Apesar de estarem em um isolamento ferino, agindo apenas por impulso, com um mínimo de razão possível, quase nulo, que entendemos hoje no tempo. O que entendemos hoje por essa cognição humana é o balbuciar da razão. Inclusive eu escrevi isso aqui errado, né? Mas tudo bem. Porém, esta desrazão, entre aspas, ou melhor dizendo, barbárie, é o que inclinava os primeiros homens a chegar na coletividade humana, no saciar de seus desejos, entre eles a reprodução humana e defesa de sua prole. Como que se dava isso? Por causa que, por mais que esteja nesse isolamento ferino, é por esse saciar dos sentidos que se sente a necessidade de começar os primeiros agrupamentos humanos. Por mais que ao saciar dessa barbárie e a razão quase nula, foi por causa disso que começou os princípios do que seria posteriormente chamado de sociedade civil. Continuando nos estágios das idades, a idade heróica é a idade da barbárie propriamente dita, pois o caos, junto da piedade, que antes era apenas o gatilho para iniciar a socialização da humanidade em pequenos grupos, regem a ordem das sociedades civis na idade dos heróis, sendo uma ordem bárbara. A idade dos heróis inicia-se quando alguns dos fâmulos se revoltam por não terem as suas reedificações atendidas, e posteriormente alguns dos fâmulos desvencilham-se dos seus senhores, indo para as terras abandonadas de seus senhores, os senhores sendo as potestades paternas. Quando se dá esse início de sociabilidade, que os mesmos grupos de seres humanos, isso não aconteceu com todos ao mesmo tempo. Tinha alguns deles ainda que estavam no isolamento ferino. Aí, essas potestades paternas, por piedade, começam a defender esses que estavam no isolamento ferino mais fracos dos fortes, espantando ou os matando. Aí por isso que se começa a ter esses fãs agregados. Pertence ao grupo, sendo quase considerado família, que dessas perspectivas faz parte do grupo. Mas, porém, contudo e todavia, para o início dessa idade dos heróis, onde que começa a revolta, que eles não têm os seus direitos atendidos. Daí que se dá o pulo para a idade dos heróis, isso ao meu ver. Esta organização bárbara, propriamente dita, porque é regida não por uma equidade civil esclarecida e alcançada, pautada na racionalidade benzada aos interesses da sociedade civil, mas organizada por injustiças e dominação do mais forte pelo mais fraco, estão no tempo do balbuciar da razão. Contudo, nesses estágios que se usa quase nada de razão, as sociedades civis são organizadas na barbárie que usam de demasiadas fantasias, mas também ela os regia e era a sua verdade. Adiantando o processo da comunicação, elas se regiam por causa que o verdadeiro é o feito. Então, se era o que regia, se eles acreditavam nos deuses, e isso organizava toda a sociedade civil, não era pensando no bem do outro propriamente dito, mas era pensando para a sua autoconservação que regia essa sociedade. E isso implicava também a autopreservação do outro, por causa que tinha que manter a sociedade civil pautada nessas divindades, que, se na idade dos deuses era próximo, vivia junto,
na idade dos heróis se tem um afastamento. Ainda se tem, mas ainda está mais longe, que vai ter a necessidade de alguém para interpretar isso, que seria os auspícios. Que não é o foco dessa a apresentação, falar muito sobre os auspícios. Posto que é importante frisar que as idades bárbaras não são irracionais. Por mais que não se use a razão em prol da equidade civil, mesmo que essa seja a inclinação da providência divina, a máxima da socialização humana, a equidade civil, mesmo nos tempos da barbárie, ela é o que organiza a sociedade, mantendo a humanidade em socialização, mesmo que em forma desigual. Assim, sendo uma racionalidade poética, racionalidade do feito, pois mesmo na desigualdade civil ainda se perpetua a sociabilidade. Já na idade dos homens, a razão é usada de forma deliberada. Porém, esse uso pode ser para fins contrários da equidade civil, explicitado melhor ao decorrer deste texto. Neste ponto, introduzirei uma melhor explicação sobre os sentidos da barbárie vickiana, que, se eu adiantei o porquê que, mesmo se tem uma virada, na chegada na idade dos homens, que se usa mais a racionalidade, o ser humano vai ter uma perda da fantasia. Se tem um ganho, vai ter uma perda. Se antes era assim, vai ser assado. E que, para explicar isso melhor, eu vou ter que fazer uma digressão nas barbáries anteriores. O primeiro sentido dá o começo da vida humana, uma conotação positiva, pois os primeiros seres humanos, que não raciocinam e se fantasiam ao extremo, só que isso não raciocina no sentido, entre aspas, que é o mínimo, exercem o mais puro sentir, sendo movidos também por cessar dos sentidos feridos. Isso aqui eu já falei. Bom, agora é a hora que eu abandono o texto vai mais me confundir do que tudo. Continuando a apresentação, seria que nesse trajeto da barbárie, ela se dá no tempo da razão toda explicada, que deveria ser a idade da perpetuação da sociabilidade humana. Ela se dá quase que num tipo de instrumentalização. No texto, no Vico, está propriamente assim. É quando a razão está por interesses de poucos, em detrimento de muitos. Então seria o quê? Por mais que se use mais a razão, essa razão pode ser deliberada pela barbárie, só com a barbárie refletida, raciocinada. Se usando, em vez de se usar para a equidade civil, se vai potencializar essas desigualdades. Mas só que isso é quase que uma contradição, porque se está no tempo da idade dos homens, isso não deveria ter acontecido. E isso gera o quê? Quase que, se a gente for anacronicamente falar, como se fosse fazer ciência para proponderar a desigualdade civil. E aonde que isso se está? Se a sociedade começou por piedade, na realização dessa barbárie, a piedade está sendo perdida. E nesse perdido, no que seria para superar as outras idades, está acabando levando para uma destruição da sociedade. É o que o Vico vai falar de história ideal eterna, que ela não é circular, ela é helicodial. Que seria, se tem um início, um desenvolvimento, só que esse desenvolvimento não se perpetua. Depois que está passando numa razão explicada, ela decai. Só que isso não se dá de todos os modos para toda a sociedade. O Vico cita até em grego a palavra autóctone. Seria cada um de uma maneira. Então ele usa esses vocabulários. Universal fantástico, potestade paterna, e entre vários outros conceitos, para tentar ilustrar o que acontece na sociedade humana. Porque por mais que se tenha esse uniforme, cada cidade de um jeito. O Vico tem das suas dignidades, que a mente humana tem tendência do pensamento uniforme. Que seria o quê? Esse padronizar. Essas padronizações de pensamento. Mas no que é feito, por mais dessas padronizações, cada uma se dá de um jeito. E se dando de um jeito é como se fosse particular. Nesse particular,
a dificuldade da leitura dos próprios textos, porque esse particular e esse universal está sendo trabalhado tudo ao mesmo tempo. Aí eu sinto essa dificuldade nos próprios textos. Aí, caracterizando todo esse movimento, a barbárie dos sentidos é positiva, que dá um impulso para a sociedade civil. A barbárie dos intelectos, ela também é muito positiva, que não foi muito explicitada no texto. Mas a barbárie dos intelectos, ela seria mais ou menos assim. Quando estamos no tempo da razão toda explicada, a criança vai percorrer todo o tempo no mundo na sua infância. É uma barbárie benéfica, por causa que ela precisa aprender fazendo as coisas. E por isso que ela não pode ter uma educação apenas geômetra, apenas matematizada, por causa que vai quebrar toda a criatividade que a criança vai ter. Ela não vai conseguir ser um cidadão de fato proativo. Vai ser um cidadão bobo que não vai conseguir pensar por conta própria. E qual que é o problema disso? Ela não vai conseguir pensar principalmente na coletividade. Vai ser apenas o quê? No eu. E ela é benéfica por causa disso. E como a Ana Júlia falou, o Vico estava na caracterização do Anápolis cartesiana, que depreciava todas essas disciplinas que faziam criar. O que fazia pensar de outros modos que não era apenas matematizada. E esse matematizado é o vocabulário que eu estou usando. Até onde eu sei, eu não sei se o Vico, ou que eu lembro, o Vico usa exatamente isso. Que se dá e o porquê de toda essa reflexão? Para não ser um douto imbecil. Eu tinha achado isso aqui em algum canto que estava escrito isso. Agora eu não vou achar. Por causa de quê? É um douto que não tem a sabedoria vulgar. Que depende, você pode ter tanto o seu conhecimento específico, mas o conhecimento vulgar. Você tem a compreensão da realidade do jeito que ela é, não apenas ficar numa abstração. Fazendo uma outra digressão, o próprio Vico, nas dignidades, fala que o erro dos filósofos é ficar apenas no conhecimento abstrato. E os jurisconsultos têm só o conhecimento da sabedoria vulgar. O correto para fazer uma análise exatamente da sociedade civil seria ter esses dois tipos de conhecimento. O conhecimento da sabedoria vulgar e o conhecimento abstrato. Para um ficar fiscalizando o outro. Por causa assim, para ter uma maior amplitude do que realmente é. E por isso que lá no parágrafo 7, o Vico fala que a filologia, que é o estudo do que foi, do que é e do que será, tem que fiscalizar a filosofia do que foi, o que deveria ter sido, o que deveria ser e o que provavelmente pode ser. Então uma tem que trabalhar junto com a outra para se dar realmente as análises da sociedade civil. E essa barbárie da reflexão, ela se dá exatamente por essas diversas negligências que não foi apontada até no tempo do Vico. Aí por isso que ele vai apontando, em minha interpretação, que essa barbárie da reflexão, que ela é negativa, ela é muito pior do que os outros tipos de barbárie. Por causa que ela vai se dar... Se ela não for contornada pelos remédios da providência divina, que são 3, o primeiro, o monarca, se ele não conseguir resolver, pela força vem o segundo remédio. O segundo remédio seria a dominação por outras nações. Se o segundo remédio não resolver, aí vai ser o pior, aí vai ser a destruição da sociedade civil, que vai ser um covil de homens muito pior do que a primeira barbárie. Aí qual seria uma solução para isso? Eu penso que seria a volta à piedade. Que se a sociedade civil começou com a piedade, ela tem que ser retomada, senão vai ficar nessa eterna queda da sociedade civil quando se chega na idade dos homens. Aí eu encerro minha apresentação e desculpe a confusão.